comigo, jovem! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do E-Proteção, o seu canal de proteção veicular. E hoje trago um cara fantástico, cara. Eu sempre quis trazer esse cara aqui. Esse é um cara que eu sempre quis trazer aqui. Ele é sócio e diretor do Power CRM. Vocês já sabem o que é. App Visto, App Mobile, tem uma lista aqui. Power Size, nem sei se é isso que fala mesmo. Criador da FenaProve, design gráfico, casado com a Lorena, pai da Laura e Isis. Seja muito bem-vindo, Alexandre! Valeu, caramba, cara, bem-vindo nesse episódio. Que bom conversar contigo, tava esperando esse episódio aqui. E vamos começar, né, cara? Como que você surgiu? Como que você entrou nesse ramo tão conturbado e turbulento? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Também te acho um cara foda. Show, já obrigado. Acompanhando a Proteção também. Parabéns pela iniciativa de fazer esse projeto, tá muito legal, tá? Bom, vamos lá. Como que eu comecei na proteção veicular? Eita! Cara, eu acho que da ordem natural. A maioria das pessoas, né, começam na ponta, como consultor de proteção veicular. Então, o início foi como consultor de proteção veicular em São Paulo. Numa época não muito favorável quanto a de hoje, em termos de tecnologia, estrutura e amadurecimento de mercado. Sim. Mas esse foi o meu início. Então, eu fui convidado para ser consultor de proteção veicular no estado de São Paulo. E atendi ali várias cidades do interior e capital, só com caminhão, só com pesados. E aí me deram uns blocos carbonados, uns 3.000 panfletos, falou, vai vender proteção veicular. Vai lá. Exatamente desse jeito. Esse era o ensinamento, né? Foi assim. E aí, como que você entrou no ramo da tecnologia? Do nada você era consultor e virou... E aí de consultor eu fui criando ali minha carreira dentro de associação, saí, fundei a minha. Você chegou a montar uma associação? Cheguei a montar a minha, vi que não era o que eu sabia fazer de melhor, não era meu tino gerir uma associação de proteção veicular. Sim. Porque, às vezes é o caminho natural do consultor, né? Quando ele tem um destaque maior, ele vai caminhar para abrir a sua. Só que é uma questão de entender o perfil. Perfeito. Cara, eu sou consultor, eu sou gestor, né? Nem todo consultor é gestor, né? Nem todo consultor é gestor, e eu não era um deles. Tipo assim, não é que eu era um gestor ruim, mas não era o meu rolê, não era a minha praia. Então, eu deixei de ter associação, passei a diretoria e volto, isso era em São Paulo, e volto para Belo Horizonte. Na minha volta, eu vou trabalhar com meu pai, com a empresa que a gente virou sócio na época, de Telecom. Que doideira. Telecom. E não deu muito certo, porque veio uma crise financeira no país muito grande para a área civil, de construção. E na minha cabeça ficava, eu tenho que voltar para a proteção veicular. Mas uma cachaça, né, cara? Essa é uma verdade. Mas eu não queria vender e eu não queria ter uma. Você já tinha experimentado? Não queria. Falei, mas o que eu vou fazer para essa galera? Cara, essa galera não tem tecnologia. Não tem mesmo. Sim. Porque na minha época não tinha, cara. O software que existia já existia nova, mas ainda bem recém-nascida. Que eu tô falando de 15 anos atrás, cara. Sim, nós estamos falando lá. 15 anos mesmo, sem exagerar. Ou quem tinha um software próprio ali, muito meia boca, que era o nosso caso, tinha um software próprio. Isso é 2005, né? 2007, 2006, tipo isso. Foi depois de 5. E aí, cara, ficou lá, martelando na minha cabeça. Um dia eu tô acessando o aplicativo do Itaú. Cara, aplicativo. Não tem esse negócio para proteção. Mas aí, cara, tipo assim, você entender que vai fazer um aplicativo, mas o que fazer com o aplicativo? E aí é que eu falo que na vida, cara, tudo que você vive, né, em várias fases da sua vida, vai servir de aprendizado para alguma hora você saber aproveitar aquilo que você aprendeu e colocar em prática em alguma outra coisa que parece que não tem nada a ver, mas tem sinergia. Perfeito. Exemplo, eu estudei design gráfico e não dei sequência na minha faculdade, não formei, larguei para trabalhar, inclusive para trabalhar com proteção veicular. E, por ironia do destino, quando eu pensei em fazer um aplicativo, a primeira coisa que eu precisava era de um escopo de projeto que fazia o layout e a interface do aplicativo. Pô. Que loucura, né, cara? E aí eu fui usar minhas habilidades de designer. Sim. Então, eu compilei dentro do primeiro aplicativo que eu criei, que foi o aplicativo para o associado,
né, um canal de atendimento para o associado e de comunicação entre ele e a associação, eu compilei tudo que eu ouvia meu associado me pedindo. E você vai entender muito bem. O que o associado pede para nós, Guzmão? Segundo envio de boleto. Perdi o cartãozinho de assistência, que é o número do guincho. Quero indicar um amigo. Quero rastrear meu veículo. Você compilou as necessidades. Compilei as necessidades do cara. E fiz um omnichannel. Eu concentrei tudo dentro de um canal só. Peguei rastreamento, coloquei lá dentro. Clube de desconto, coloquei lá dentro. Assistência 24 horas, coloquei lá dentro. E dei à associação canal de atendimento e comunicação com o associado. Esse foi o primeiro projeto. Em paralelo a esse... Foi quando que você lançou o primeiro projeto? Eu comecei a desenhar ele em 2014, e iniciei o desenvolvimento dele em 2015, junto com o meu sócio, que é o Rômulo, que foi responsável pela parte técnica, o CTO, né? Que é o programador? É o programador, que é o nosso nerd lá, foda pra caralho. Então, ele que concretizou o que eu desenhei. Sim. Nós juntos ali trabalhando nesse projeto. Em paralelo ao app associado, eu fiz o app consultor. Sim, que era outra necessidade que eu tinha como consultor. Eu tinha três ou quatro fichas carbonadas. Uma do associado, uma do veículo, uma do recibo, uma da vistoria. Eu tinha 4 blocos carbonados. E era... Lembro demais dessa época. Isso, cara. Sacou? Então, eu quis digitalizar, otimizar a informação para liberar a proteção mais rápido e uma correção de séries de erros que vinha ali de caligrafia, ortografia, fraude, de perder de duplicar não podia a ficha. Rubricar, conversar, escrevia lá o telefone, errava, tinha que preencher tudo de novo. Isso. Por exemplo, eu tinha um lance que, como eu rodava muito interior, era muito assim: ô irmão, então eu tô indo aí fazer sua proteção, já tira o xerox para mim, já faz o cheque, me deixa tudo pronto. E aí chegava lá, o cara não tirava o xerox. Não tinha WhatsApp, tá, gente? Só pra vocês entenderem. Era mato essa época. Não tinha smartphone, tá? Não tinha smartphone. Vamos falar assim. Porque se tivesse smartphone, não tivesse WhatsApp... Vai chamar nós de velho aí, hein? Então tinha que otimizar essa informação. E o app Consultor possibilitou isso, sabe? Perfeito. Então, ao invés de tirar xerox do documento, eu tirava foto do documento. Sim. Ao invés de assinar com caneta, papel, perder, rasurar, eu assinava com o dedo na tela. Então, foram os 2 primeiros projetos de tecnologia que eu iniciei aí para proteção veicular. Tá? E qual que foi o projeto mais importante seu aí? Foi o primeiro ou não? Eu não sei, assim, é difícil falar o mais importante, porque modéstia à parte, cara, os projetos que eu levei para proteção veicular, eu acho que foi um pouco divisor de água. Sim, no sentido operacional. Totalmente. Por exemplo, a gente levou, a Nova Mobile levou para o mercado soluções de aplicativo, cara. Ninguém tinha aplicativo. Sim. Beleza? E aplicativo de atendimento, de venda, de vistoria. Então, assim, e depois, né, a sua pergunta sabe que foi o seu maior feito dentro da proteção veicular? Eu não sei, porque eu também gosto muito da FENAPROV. A FENAPROV foi outra quebra de paradigma para o nosso mercado. Você acha que esse foi o divisor de águas para você? Olha, como autoridade de mercado, eu acredito que sim, a FENAPROV. A FENAPROV deu um destaque legal por tudo que ela faz acontecer para o mercado, por tudo que ela propõe para o mercado, sabe? Você conseguiu juntar, né, todos os fornecedores, diretores. É exatamente esse ponto. A FENAPROV me possibilitou flutuar entre todas as áreas do mercado, com fornecedor, com a associação, a FENAPROV nomeou os especialistas de mercado. Não existia especialista. Verdade. Quem que era especialista? Cara. Um dia eu falei assim, eu vou ter que fazer congresso. Então, esse cara aqui é um especialista em vendas, em marketing, em calculatorial, em jurídico, em contábil. Então, a FENAPROV foi nomeando. Hoje, até porque naquela época o mercado era tão imaturo e novo que não tinha nem como ter especialista. Verdade. O mais antigo do mercado tinha 6 anos, 7 anos de mercado. Sim. Então, é difícil falar que é especialista. Então, a FENAPROV possibilitou isso, sabe? Então, por esse motivo, eu acho que foi ela que colocou num destaque maior ali de visibilidade, autoridade e network. Tá? Sim, que é uma ela trouxe uma parte mais. network, nós vamos falar um pouquinho da FENAPROV também, é importante, mas eu queria voltar na tecnologia lá. E qual que é a importância que você vê da sua parte, né? Que você trouxe a parte meio que tecnológica da associação através de aplicativo, qual que é a parte importante que você trouxe para a associação e que você falou assim, olha, cara, foi um destaque e que mudou toda a perspectiva, porque você mudou, né? Ô, Guzmão, foi um caminho muito, muito duro com a tecnologia que eu tive que enfrentar, porque assim,
quando nós criamos os aplicativos, não tinha smartphone. Então, assim, eu vou criar uma linha do tempo para você entender o que aconteceu. Sim. Cria os aplicativos, beleza? Aí você bate na porta da estação e fala, oi, beleza? Então, tem um aplicativo aqui, cara, que é o seguinte, ele é o canal de comunicação entre você, a associação, e o associado. E ninguém nem... Aí você começa a falar, ele vai tirar a segunda vez de boleto, vai fazer isso, aquilo. E cada recurso, eu destacava uma dor dele. Pô, segunda vez... Você não tem problema com a inadimplência? Então agora você não tem mais, porque o boleto está no bolso dele. Tá lá, ali, né? Chegando ou não no correio, tá lá dentro do bolso dele, no celular dele, o boleto tá lá. E era uma época muito, muito difícil, né? Sobre essa questão da entrega do boleto, tinha essa questão do correio, né? Ainda é, né? Você vê que em alguns estados 20% das correspondências não chegam, é muito delicado. Então, eu vinha, tocava na dor para explicar. Mas aí o cara falava assim, Alexandre, cara, muito legal, mas os meus associados não têm nem smartphone. E eu ouvi muito isso. Só que eu tinha uma coisa muito forte na minha cabeça, que era o time vai vir. Sim. Vai vir o time. Era igual quando eu falava em site no início. Ninguém nem dava ideia, eu não vou ter site, não. Vai, uma hora você vai ter. Então, e perdurou muito tempo, viu? A resistência. A resistência sim, ficou, cara, tempo. O do aplicativo também, muito tempo. Eu vou te falar isso. Então, eu comecei a vender em 2015. E eu consegui 2 primeiros clientes, que foi a VAP e a Elo. 2015, olha isso. Foi o Hugo, né? O Hugo e o Wellington, que faz a gestão da VAP e da Elo. E assim, cara, foi muito louco, porque olha só, qual foi a minha estratégia. Então, eu passei pela barreira o associado não tem smartphone. Depois eu passei pela barreira. O associado tem smartphone, mas não tem pacote de dados. Ah, ainda teve essa parte aí. E depois a barreira do meu associado tem smartphone, tem pacote de dados, mas não está familiarizado com o aplicativo. Ele não usa. Ele não usa. Então eu tive que criar até estratégia para o cara usar, engajar o aplicativo com o associado. E aí, cara, quando eu vendi para essas 2 associações, eu vi que eles eram muito referência no mercado. Sim. E eles me pediram assim, uma exclusividade. Você não vende para ninguém durante 6 meses. Caraca. Eu falei, tudo bem. Beleza, né? E você me promete fazer um escarcéu de um barulho desse aplicativo durante esse tempo todo. Outdoor, vídeo com tráfego em 2015, patrocinado. Né? Tô falando de 8 anos atrás. Cara, mas se a gente for analisar, é um período curto. Porque, cara, se a gente tá em 2023, tudo tá muito acelerado. Em 2015 são 8 anos, cara, não é muita coisa. Mas... E olha como é que custou, né? Desde 2005 até chegar 2015. Até o que é. E o que acelerou muito tudo isso, você pode acreditar que não, que foi recente, foi a pandemia. Sim, ela deu um start, né? Porque desligou. Até 2019, o aplicativo estava saindo muito, vendendo bem, mas quando veio pandemia... Estourou, né? Não tinha como, você tinha que ter tecnologia para continuar operando. Foi obrigatório, né? É basicamente obrigatório. E olha como é que é interessante, e vem nesse perfil seu, como é interessante você também ser vendedor, né? Porque você teve a resiliência. O vendedor, ele tem essa resiliência. Você, desde 2006, 2007, e muita gente não acreditando e você batendo. Eu falo muito com essa questão da venda, justamente por isso. O vendedor, ele tem que ter resiliência, senão ele não vence, ele né? Tem que saber esperar. Hoje em dia tá tudo beleza, né? Mas ninguém viu suas dores, hoje né? A galera não tem muita mentalidade que nós, não somos velhos, tá? Mas temos uma bagagem maior, de saber esperar a hora das coisas acontecerem. Sim. Igual você me falou, pô, eu tive o projeto de podcast em 2018. Sim. Se você não soubesse esperar e fizesse aquela época, talvez não estaria dando certo como está dando hoje. Perfeito, então, cara. É o time das coisas, saber esperar. E quando você faz fora do time, que foi o meu caso, eu fiz um produto fora do time dele, não era para 2015, ele era para 2018, talvez. 2017 em diante. 17 em diante. Eu soube esperar, cara. Eu falei, a hora vai tirar pedido. Eu lembro que em 2017 tinha gente falando assim, Guzmão, não adianta, cara. Nosso público é boleto. Eu falei, cara, mas não tem sentido. O nosso público tá caminhando. Não é nosso público. A humanidade tá caminhando pra tecnologia. E como consequência dessa mentalidade, eu tive um churn altíssimo. Sim. Altíssimo, cara. O cara faz aplicativo hoje, daqui a 3 meses eu quero cancelar porque não tem uso. Aí eu fazia um cliente oculto. Eu ligava para a associação dele e falava, tudo bem, eu queria uma segunda via de boleto, como eu faço? Eu te mando por e-mail. Caraca. Aí eu entrava no site, nas redes eu fazia, e fiz isso muitos anos fazendo isso. Com todos que queriam cancelar, eu tratava um a um. Uai, cara, muito estranho você quer cancelar, porque olha só,
Você tem 1.000 associados, 200 download orgânico. Você nunca falou do seu aplicativo para ninguém, nem para o seu associado, nem para o seu colaborador. E tem... Você não quer trazer uma responsabilidade para o seu lado pela falta de uso, não. Sim. Mas eu ajudo você a engajar, porque você não tem mentalidade de marketing. Mas eu posso te ajudar. Eu criei um manual de lançamento e de divulgação do aplicativo. Olha quantos níveis que você teve que trabalhar para chegar ao ponto de ter o sucesso. Eu vejo muito hoje, Alexandre, pessoas que querem ter sucesso em 3 meses, em 6 meses, aí fala assim, não deu certo, vou para outro ramo. Cara, não é assim que funciona. Que é um resultado de... Cara, eu falo que 6 meses para resultado não é nada. Não é nada. Nada. E a galera coloca muito prazo de 3, 6 meses. Às vezes contrata um vendedor, que é o nosso caso comercial, Sim. né? Já passamos por isso várias vezes. Fomos contratados. Aqui, então, queria te falar que não correspondeu à nossa expectativa, já está aqui há 3 meses, fechou só 5 contratos. Mas assim, que isso, cara? Que isso, tá ficando doido? Inclusive, às vezes fala assim, toma aqui o papel e vai pra rua. Não te explica, não fala nada. E aí, nesse lado, não te desenvolve, não investe em você, não te dá suporte e quer extrair o melhor resultado de você, cara. Impossível. Esqueçam isso. Isso não existe. Cara, e é importante a gente falar sobre isso porque é cultural isso, né, cultural. Dentro da associação, de querer, ou do brasileiro, né, de querer respostas muito rápidas, de querer resultados muito rápidos. Nós estamos falando aqui que você ficou quase 10 anos batendo na mesma tecla para chegar onde você chegou, até estourar. E ainda precisou da pandemia para dar o Ainda precisa da pandemia e ainda precisa de mais coisas para continuar prosperando e crescendo os negócios, sabe? Sim. Mas assim, voltando ao foco da sua pergunta, o que eu acho que foi mais... mudança ali, né, mais significativo dessas criações, cara. Bicho, eu como pai da criação ali, eu vejo os recursos todos muito importantes para a associação operar, sabe? Sim. Tanto da parte de atendimento com o app associado, como da parte de venda ali com o app consultor, com o Power CRM, com o app Visto, garantindo a segurança da vistoria. Então é difícil falar, cara, assim, qual que foi, de fato, a virada de chave ali, ou nomear um que foi mais impactante. Todos fazem parte, né, do processo, né? É um ecossistema que a gente abraçou muito em sequência, sabe? Com um fluxo muito bem definido e desenhado. Então, queria que você falasse um pouquinho, cara, da segurança do aplicativo de vistoria. Eu queria que você me falasse sobre isso, porque muita gente tem dúvida. Cara, o próprio associado vai fazer a vistoria. Me fala um pouquinho sobre essa segurança. Então, vamos falar de aplicativo de vistoria, né? Hoje, vamos falar, antigamente, vistoria era por máquina digital. Máquina digital. Não falando de celular, smartphone não, tá, gente? Aí depois vai vir o smartphone. Então, com a máquina digital, a gente ia lá fazer, descarregava, né? Para depois subir pro computador e depois cadastrar no software. Beleza? Era um processo muito arcaico, muito assim... muito difícil, cara. Muito delicado de se perder uma vistoria ou de de criar uma fraude, sabe? Tinha que fazer quase 60, 80 fotos, porque chegava lá e não tinha acesso a muito arcaico, muito arcaico. Pós câmera digital, fomos pro smartphone. Sim. Pô, agilizou, cara. Fazia pelo telefone, por ali eu já mandava pelo WhatsApp e a informação corria mais rápida, né? Mas ainda assim com a brecha da fraude. Então, quando a gente fala de vistoria, a gente tem que garantir alguns pontos que a gente coloca como critério indispensável. Por exemplo, geolocalização. Show. Eu preciso registrar onde foi feita aquelas fotos. Porque quando tem uma fraude, em maioria das fraudes, você vê ela acontecendo assim, o cara tira ali do veículo que está trepado em outro, né? Que a gente fala, carcaça de um, chassi do outro, placa e por aí vai. Coloca uma placa. Isso, aí tira 10 fotos ali, e aí depois, 1 hora depois, ele tira mais 5 fotos em outro endereço, que é onde o veículo realmente está. Sim. Então, a geolocalização garante que isso não vai ocorrer. Porque quando há uma mudança de localização durante a vistoria, primeiro que ela tem um tempo para ser executada. E o tempo também, né? Eu ia falar sobre isso. E segundo, quando ocorre uma mudança, nós disparamos um aviso, um alerta na hora para o gestor. Essa vistoria teve uma mudança de localização. Porque às vezes o cara pode deixar o carro aqui, ó, e o outro 2 casas depois. O aplicativo vai sinalizar. Que também pode acontecer, né? Então, a geolocalização... garante isso. A não importação de fotos da galeria também é outro critério que eu julgo como indispensável para garantir. O aplicativo não permite. Não permite importar fotos da sua galeria. Então, você só consegue tirar foto pela câmera do aplicativo. Sim. Porque existe a câmera do dispositivo e a do aplicativo. São 2 câmeras. Ah, bacana. Então, pela câmera do aplicativo,
a gente realiza a foto. Que é óbvio que também passa pelo dispositivo, né? Obviamente. Tem que fazer uma selfie também, né? Para mostrar que é... Tem a selfie, onde você compromete o historiador ali, né? Sim. Colocar a cara dele ali. Aí tem o vídeo. Então, assim, hoje o app Visto, cara, eu falo que é um campeão de pegar fraudes, tá? A fraude vai acabar? Nunca. Nunca vai acabar. O ser humano, ele é, né? Assim, ele tem sempre um jeito, né? Tem sempre um jeito. Mas ele minimiza as suas fraudes. Sim. Organiza o seu processo de vistoria. Profissionaliza ele. Porque quando você vê ali um atendimento com o associado percebe que é tudo via app, cara, ainda mais em tempos de associação, né? De proteção veicular e outros tipos de seguro, né? Passa uma transparência, uma confiabilidade maior ali até para o associado. Sim. Essa questão da tecnologia, cara, ela avançou tanto que hoje você não consegue ficar mais sem o celular. E você ter trazido isso para dentro da associação foi um boom gigantesco dentro da associação. E eu gostaria que você falasse também sobre a questão de quais são as vantagens do associado que tem o aplicativo hoje. Cara, vamos falar, aplicativo do associado, canal de atendimento. Qual que é a vantagem do associado contar com esse app hoje? Canal de atendimento nunca se exclui, sempre se aumenta. Eu tenho que então, se existe fax hoje, eu teria que ter fax hoje. Porque tem gente que vai gostar de falar, de enviar por fax. Perfeito. Então a gente não exclui canal de atendimento. Sim. Mesmo que uma hora você, como gestor de uma associação, perceba o seguinte caso. Olha, eu tenho 4.004, 0800, site, chatbot, aplicativo. Mas aqui no chatbot, só 5 pessoas chamam por mês, no aplicativo só 20 acessam. Cara, eu tenho 20 pessoas que gostam de falar pelo aplicativo. E são meus associados, são meus consumidores ali. Sim, e você tem como metrificar isso, né? Tem como metrificar. Então, a comodidade para o associado é ele ter o canal que ele gosta de falar com a associação. E o aplicativo traz um canal de independência, diferente dos demais. Os demais, eu tenho que... Até o chatbot, que também é um pouco independente, mas a gente tem que ter uma interação. Sim. O app não. O app é você com você. Sim. Você com app. Você toma as decisões na hora que você quiser. Então, você comanda ali, né, os recursos que vai te atender naquele momento, conforme a sua situação. Então, eu acho que traz essa comodidade ali para o cara que gosta desse tipo de atendimento, mais independente. Que é o meu caso, inclusive. Eu prefiro, por exemplo, você vai acionar um guincho hoje, na assistência 24 horas... Você tem um script de atendimento, que é para uma coleta de dados, né? Nome, placa, seu ponto A, ponto B, né? O ponto A onde você quebrou, o ponto B onde você quer ir. E um checklist com o veículo, roda travada, para saber se manda um patins ou não. E aí, cara, isso aí leva uns 4 minutos, só esse levantamento. Pelo app, você consegue fazer tudo isso. E não tem erro de informação. Porque eu vou mandar o ponto A por geolocalização, sinalizar o ponto B por geolocalização. Então, eu minimizo os erros, né, desse atendimento e acelero ele. Ou seja, eu levo conforto, comodidade e praticidade para o associado. Show de bola, cara. E quais são os avanços que você acredita, Alexandre, que estão na proteção veicular agora? Quais são os próximos avanços que você acredita? Você fala? Isso, os próximos. Eu acho, assim, que o que a gente vive de tecnologia hoje na proteção veicular já tem produto suficiente para agora a gente saber operar eles. Eu acho que a tendência do momento não é criar nada novo, não. É saber operar o que você tem. Porque ainda existe uma dificuldade imensa, eu percebo isso com os meus clientes, associações. Sim. Por exemplo, eu vou lá e vendo Power CRM para a sua associação. O slogan dele é prometer que ele vai vender mais. Sim. Beleza? Então, tem muito gestor que confunde o carro achando que ele vai ser um Tesla, vai dirigir sozinho. Sim, perfeito. Não é, cara. Ó, você tá saindo um Gol que você tá andando ali vendendo sem nenhum software, sem nenhum CRM, sua parte comercial totalmente à deriva. Sim. E de repente você pega uma Ferrari. Você tem que saber pilotar a Ferrari. Então, eu acredito hoje, Guzmão, que não é nem trazer algo novo. Nós estamos nos esforçando muito, criando muito conteúdo, material, tutorial, vídeo. Tem um time de sucesso do cliente imenso dentro das empresas hoje, para que ele desenvolva o nosso cliente a explorar todas as áreas do sistema, a fim de ter o melhor resultado
operando o sistema da forma correta. Porque a exploração também não é total, né? Não é, cara. As pessoas ainda não utilizam 100%. Olha que legal que a gente fez agora na Power CRM. A gente sinalizou quais são os 10 recursos mais importantes do software. Que desde quando você compra ele, não tem como você não acessar os 10 recursos. Então foi um projeto chamado Cliente Nota 10. E a gente fica monitorando o cliente para saber quantos recursos que ele opera ali dentro desses 10 estipulados, né? Então o time de CS fica monitorando isso, tem uma inteligência artificial mapeando isso, um robozinho mapeando, e ele emite um relatório. No final do mês, a colaboradora do sucesso do cliente vai pegar e falar assim, ó, eu vou lá na associação X, porque lá só tem 3 recursos que eles exploram, e os outros 7 não. Então você entende a importância do momento que a gente está hoje, de saber operar o que a gente adquiriu como tecnologia e o que a gente levou como tecnologia? Eu acho que não é sair criando as coisas. Porque tem que também ter a usabilidade, né? Por exemplo, o que você vai trazer de novo agora? Guzmão, eu quero trazer de novo o seguinte, o cara saber usar o que eu fiz. Sim. Porque até hoje... Usar 100% do que você já está feito. Usar 100% do que a gente fez. Porque com o aplicativo associado eu passo isso, quando consultor eu passo isso, com o Power CRM, com o Power Sign, com o app Visto. A nossa luta é para que o cliente saiba utilizar da forma correta. E, óbvio, quando eu falo isso, cara, não é levando um erro ou apontando nada para o lado do cliente, não. Porque Sim. é natural uma limitação de saber operar algo que você nunca teve. Sim. É mais uma coisa nossa de nos esforçarmos para levar para ele mais treinamento, mais conteúdo, entende? E mais Sim. clareza do que ele tem que fazer com o que a gente ofereceu para ele. Show de bola, cara. E eu queria que você falasse um pouquinho da inteligência artificial. Te assusta? Você que trabalha no ramo de tecnologia, o que você vê aí da inteligência artificial dos próximos anos? Steve Hawking, né? Que foi um grande físico, né? Que eu nem sei diria que ele foi, mas assim, um gênio. Sim, um gênio. sim. Steve Hawking, um gênio. Tá? Eu li um artigo dele antes de avançar com a inteligência artificial. Ele já falava. Ele falava que a humanidade pode acabar pela inteligência artificial. Então, assim, quando eu refleti sobre esse artigo dele, fica nítido de entender qual que vai ser o caminho disso, cara. Eu estou falando de máquinas, estou falando de robô que, né, vai aprender de forma sozinha, orgânica, artificial, conforme o contato que eles tiveram no dia a dia. Sim. E por se tratar de máquina, obviamente, cara, vai avançar muito mais do que o ser humano em qualquer outra coisa. E tomar decisões sem sentimento, né? Que é exatamente, o que modifica. cara. E aí é esse o ponto que ele quis falar. Tipo assim, cara, eu tô falando de uma inteligência que não tem sentimento. Exatamente. Porque se o ser humano tem um cérebro que é uma máquina, né? Que tem estímulos elétricos ali, né? Tem sentimento e ainda faz uma série de atrocidades que a gente vê, cara. O que me assusta é saber onde isso vai chegar. Entender até que ponto isso pode chegar. Cara, a inteligência artificial, ela tem uma certa mudança de paradigma aí, né, na cultura do mundo, mas tem sempre esse questionamento, né? Porque quando você não tem essa questão de sentimento, basicamente o que é certo, o que é errado para a inteligência é um ponto só. E não importa se você tem algum problema ou se tem entendimento, não importa. Você vai ser... E falando da parte benéfica, ela traz agilidade, né? Muda cara, tudo. Ela né? é óbvia. Ela vai automatizar e potencializar coisas que demoravam horas, dias ou meses para serem feitas. E é um caminho sem volta, né, cara? Não tem como mais. Não tem como. Você ainda acredita que o ser humano não vai ser substituído? Talvez eliminado, mas substituído não. Mas a questão do ser humano... Mais medo eliminado. Mas a questão do ser humano é essa pessoalidade, é entendimento da própria raça, de entender qual que é o seu sentimento, o que aconteceu. E isso a inteligência artificial não tem, né? Não tem. E nunca vai ter. Sim. Então, esse é um ponto que pode ser... Pode não, né? Que ele é negativo. Ele é claramente negativo. Hoje vocês utilizam a inteligência artificial nos seus aplicativos? Mas nos bastidores ali... Os bots, né, por exemplo. Para levantar algumas informações que a gente quer apurar de forma mais rápida, dinâmica. Sim, usamos. Vocês trabalham hoje, Alexandre, com pedidos de associações para mudar alguma coisa no seu aplicativo? Muito. Qual que foi o pedido mais inusitado que você viu? Cara, a gente tem muito pedido, assim, e vamos falar assim, até numa esfera de cultura do Grupo Inova, né? Sim. Falando de novas soluções digitais com o SGA foi construído muito dessa forma, né? A pedido ali de regras das associações e foi adaptando, e é esse software
fantástico que é hoje, muito por conta disso. Perguntando e modificando, né? Só que ao mesmo tempo, isso também atrasa um pouco de nós ali por trás da tecnologia colocar em execução as nossas prioridades. Perfeito. Porque senão, se eu ficar atendendo só o pedido das associações, e tem muita coisa que nós já entendemos o que tem que ser feito, por que acontece, Guzmão? Qual que é a dificuldade disso? A gente não está falando de um software que atende um mercado com uma diretriz estipulada e padronizada. Não, Sim, cara. É orgânico. Cada um tem uma regra, brother. Né? Um cara faz um processo comercial de um jeito, outro faz o evento de outro jeito. E é humanamente possível e até tecnologicamente impossível você ter uma tecnologia, um software que vai conseguir atender todas as regras. Ajustar para todo mundo. Você estava agora com um rapaz aqui mais cedo, Sim. que também é meu cliente, e ele me ligou essa semana falando isso. Cara, estou precisando de um recurso assim, o Power não está atendendo e falaram que não vão fazer. Nós temos um critério lá hoje que é o seguinte, quando a gente recebe um pedido de solicitação de algum recurso, a gente pergunta para a gente assim, esse recurso vai atender aos demais clientes? Sim. Então nós iremos fazer. Não é só para esse, cara, não tem como fazer. Sim. Não é que eu não queira fazer. Então, foi o que eu falei com o Gustavo. Falei, Você faz uma medição geral, né? Não somente individual, né? Porque se for individual, todo mundo está pedindo individual. Sim. E nós temos ali, cara, 2.000 associações utilizando as tecnologias. São 2.000 associações. É muita coisa. É muita coisa. Então, aí eu até falei com ele, falei, cara, esse aí realmente a gente não consegue te atender. Mas então eu vou ter que cancelar. E como a gente tem uma relação esse trabalho também, né? Sim. Mais claro, eu falei, irmão, é isso, cara. Tipo assim, eu não vou ficar chateado com você por isso. E vou te entender perfeitamente, se não te atender. Porque eu, como um cara que oferece tecnologia para o mercado hoje, tem claro na minha mente que nós não iremos conseguir atender a todos. Você sabe as dificuldades também, não né? Não tem como, cara. Tem associação que tem a regra dele. E ele quer aquela regra e eu não vou adaptar algumas vezes por conta que vai mudar meu sprint, meu roadmap ali de desenvolvimento e não faz sentido para a gente naquele momento. E é um custo alto também, né? Nenhuma empresa de tecnologia faz o que a gente faz, cara. Eu te afirmo isso. Pelo menos eu nunca vi, tá? Uhum. Eu tô falando das bigs mesmo de tecnologia, nenhuma fica... Se você tem acesso com o dono... ou um negócio mais humanizado para pedir um recurso para ser atendido e não cobrar pelo aquele desenvolvimento que a gente fez, Sim. Em particular para ele. Não, a gente vai lá, desenvolve e entrega. As outras empresas, desenvolvemos. Abre o contador, a hora é tanto e paulada na hora, cara. Sim. Então, assim, hoje eu não conheço nenhuma empresa que faz isso. E é bom você falar um pouquinho sobre essa questão de desenvolvimento, o quanto é caro desenvolver um aplicativo, né? E você tem que agradar todo mundo, né? Basicamente, você tem um aplicativo para agradar a todos, né? Principalmente aplicativo. Por quê? Porque quando você fala de software, estou falando de linguagens ali que são mais fáceis de achar um desenvolvedor dessa linguagem. Mas quando eu falo de linguagem mobile, Swift, React, outros que já não estão mais em alta, Objective-C, Java. Cara, é muito difícil. Então, quando eu tive a ideia do app, eu fui conversar com um cara de tecnologia, isso em 2014, ele falou assim, cara, esquece. Esquece, porque não tem mão de obra mobile no país. Sim. E se tem, é muito caro. Então, por exemplo, eu preenchi vaga umas semanas atrás que estavam abertas há 1 ano, velho. 1 ano de vaga aberta. Que isso. E hoje piorou ainda, né? Porque depois da pandemia aí que explodiu, né? Tá bem complicado. Então, assim, hoje com esse problema de achar mão de obra, a gente investe muito em formar mão de obra. Sim. Em trazer uma pessoa que está iniciando ali, desenvolver, formar para conseguir ter a mão de obra lá hoje. Porque tá um toma-toma de empresa para empresa e a galera de hoje não para quieto em lugar nenhum, 3 meses aqui, 4 meses lá, 2 meses aqui. É o que a gente falou aqui de 3 meses, não deu certo, vou para outro e tal. Então é caro, velho. É caro, principalmente mobile. Show. E eu gostaria que você falasse como que as associações, cara, podem extrair melhor da tecnologia dentro desse sistema. Então, o ponto de extrair o melhor resultado com a nossa tecnologia hoje é saber operar da forma correta. É saber explorar todas as áreas do sistema. Porque se está ali é porque é importante. Sim. Então, vou dar um exemplo aqui de Power CRM, tá? Power CRM é uma plataforma, é um software que faz uma organização da sua parte comercial, né? Sim. Ele
para o consultor, ele dá ali um funil para o cara ter uma organização do lead dele, beleza? Eu vou falar até dessa parte. Então, o cara é consultor. Tem um funil, beleza? Com as colunas lá, cotação recebida, negociação, vistoria e tal. Dentro do... Um card, um lead, significa um associado, que está em negociação. Dentro disso ali, tem um negócio chamado gestão de atividades. Olha que coisa simples que eu estou falando, hein? Gestão de atividades. Então, o Guzmão é um cara que eu estou negociando. Guzmão, tudo bem? Cara, Alexandre, aqui da Associação X. E estou te ligando porque recebi um pedido de cotação seu, estou te passando a cotação. Ao seu Alexandre, cara, agora não dá para falar não, estou no hospital com minha mãe aqui. E me liga depois. Entrei em contato com o associado, com o cliente, ou associado ou possível associado. O mesmo estava no hospital com a mãe dele. Retornar amanhã às 14 horas. Show. Cabeça não é máquina, não guarda tudo. Então, Não preciso mesmo. registrar. E qual que foi o ponto mais importante desse registro, na minha opinião? Ele está com a mãe dele no hospital. O assunto que aconteceu para ele não atender, né? Aí entra o lado humanizado, né? Quando eu retorno para a ligação amanhã, que eu vou abrir o meu funil de novo, vou ver minha gestão de atividades e vou ver esse alerta para eu entrar em contato com ele. Só que não vai ser um alerta de entrar em contato, vai ser a história registrada. Sim, já é um fato que já aconteceu. Seu Guzmão, tudo bem? Alexandre de novo. Como sua mãe está? Tá tudo bem? Muda tudo, né? Acabou, não tô vendendo proteção, estou falando de lado humanizado. Sim. Sacou? Então, uma gestão de atividades pode trazer vantagens para você numa negociação. Tá? Saber registrar as informações de forma correta. Então, eu acho que é esse o ponto, cara. Saber operar o software da forma correta para extrair o melhor resultado sem eliminar nenhum recurso do que ele te oferece. Show, show. E como é que você lida com a questão, o aplicativo, né, os seus aplicativos, com a questão da LGPD? Hoje você tem um sistema que permite que não tenha essa questão de vazão de dados? Além da parte jurídica, né, do aceite de termos ali que a gente teve que nos enquadrarmos, né, e para estar dentro da LGPD, tem toda uma proteção de dados ali, de tecnologia também, para não vazar nenhum tipo de informação. Essa é a parte importante também, né, do aplicativo? E é uma parte importante para a tecnologia no geral. Sim. Né? Porque, assim, quando a gente fala de tecnologia hoje, a gente ainda é muito vulnerável à questão de dados. Sim. Isso no mundo inteiro, tá? Isso não estou falando de empresa X, não. Estou falando não. de todas as empresas do mundo, que uma dos mercados que mais cresce é a segurança da informação. Sim. Tá? Então, a Apple está lançando aí essa questão de segurança, e-mail criptografado, justamente focado nesse aspecto, né? Isso aí. Até porque você vê em filmes, né? Quantos ataques cibernéticos, quantos ataques acontecem por meio da tecnologia, né? Sim. Então a gente tenta nos resguardar o máximo possível, executamos um bom trabalho nessa área de proteção de dados, nunca tivemos problema nenhum com isso, graças a Deus. Já apareceu alguns problemas que sinalizavam que era a gente, e por documentação de histórico de logs e por aí vai, comprovamos que não foi nenhum vazamento. E estamos aí, velho. Show de bola, cara. Sem nenhum problema com isso ainda. Queria agora, cara, falar um pouquinho da Fé na Prove. Como que surgiu Prove. aí esse seu filho aí que você tem tanto orgulho? Cara, Fé na Prove é muito doido, porque assim, eu tava numa época de muita viagem, né? Eu, desde que lancei essas tecnologias, eu viajo o país inteiro visitando, ou na época para vender, hoje mais para relacionar com meus clientes, né, e entender se está tudo certo lá. E durante essas viagens, cara, sempre tinha gente me pedindo indicação. Ô, Alexandre, me indica uma empresa de rastreamento, me indica uma empresa de assistência. E é muito difícil você ficar indicando. Sim. Né? Assim, você se colocar no papel de indicador... Você acaba se responsabilizando, né? Vinculando àquela indicação. E aí me trouxe uma percepção de que o mercado não se conhecia. E era bizarro, porque para mim era muito óbvio. Assistência X, Y, Z, rastreamento X, Y, Z, eu conhecia. Você não conhece? Não. E eu fiquei matutando Que loucura, isso. Né, cara? O mercado não se conhece. E a galera achava que o mercado era pequeno. Mas era pequeno pro cara que não sai da cadeira. Sim. Aí era pequeno. Pro cara que sai, viaja, vai conhecendo, ele começa a perceber que o mercado é grande. E aí, velho... Eu acordo no meio da noite um dia falando Fé na Prove, Fé na Prove, Fé na Prove. Volto a dormir, no outro dia, você falou Fé na Prove, Guzmão, exatamente desse jeito. Aí eu falei Fé na Prove.
Feira Nacional de Proteção Veicular. É isso. E, bicho... Que loucura, cara. Me deu uma empolgação, que eu falei, eu vou promover um encontro desse mercado num lugar só, e aí vai ter expositor, e aí vai ter visitante, vai ter congresso. E comecei a matutar como é que faz um evento, já fui pro Google, corri para a empresa, eu tinha uma colaboradora lá, ela tinha um cargo de relacionamento com o cliente e era muito no braço direito. E eu falei com ela, nossa, e ela já trabalhou em evento. Falei, como é que faz um evento? Ela falou, você precisa de uma produtora. Você nem sabia como fazer evento, cara. Mínima ideia. E nem de fato ainda o que eu queria. Sim. Sacou? Na mesma manhã, eu estava dentro de uma produtora. Que loucura. Na mesma manhã. Antes do almoço, estava dentro de uma produtora contando que eu queria fazer esse projeto. E aí ele falou assim, você pensa em fazer quando? Isso era em junho, acho que era junho, meio do ano ali mais ou menos. Eu falei, eu tenho que fazer esse ano. Ele falou, não tem como fazer esse ano. Uma feira é construída em 12 meses, no mínimo. Eu falei, não, mas eu vou fazer esse ano. E aí foi até um lance, era uma produtora grande, que teve receio de abraçar o projeto pelo o tempo que estava curto. Sim. E aí, cara, a gente desenhei, fui entendendo o que era um evento. E em 3 meses a gente fez a primeira edição da Feira. E como que você conseguiu juntar toda essa gama de pessoas para dentro do evento? Aí foi muito louco, porque foi o seguinte... É bom que tudo é base da venda, você já reparou? Então... A experiência da venda sua funciona muito. Se você comercial nato, você vai entender. Eu ia sentar com a empresa, prestadora de serviço para o mercado, assistência. Ô, irmão, eu já conhecia muitos, né, os donos, então já tinha uma intimidade para sentar ali e trocar uma ideia diferente, mais informal, que até que eu gosto. Ó, tô fazendo uma feira. Feira? Como assim, velho? Pro nosso mercado? Não. Que loucura, né, cara? Você falar e... E tipo... me restou 2 pontos. Pegaram o braço dele e falaram assim, olha para mim, cara. Você confia em mim? Você confia vai dar em mim, certo. Né? Eu tô te falando, vai dar certo. Vem que vai ser explosão. Vem. E o outro ponto, quando ele não resistia ao pedido de confiança, né? Eu falava assim, ó, o negócio é o seguinte. Sabe aquela assistência Z? Então, ela já fechou comigo. É a venda mesmo, Quando né, eu percebi que eu falei isso, esse cara, é? É. Põe meu stand aí. Não, é que eu vou também. Véio. Quando eu entendi esse gatilho, quando eu ia visitar o cara do rastreamento A, eu já marcava no mapa... Quais os que já tinham fechado? Que nem não tinha fechado, mas eu colocava. A B fechou. Aí ele, a B fechou? Qual que era o risco do cara ter contato com o B, ligar e perguntar? Mas eu corri o risco. Sim. Aí ele fechava, você ia lá na B e falava assim, ó, agora a A fechou. Então vamos falar que 30% das vendas foi dessa forma, os outros 70% foi na base de pegar no braço e falar assim, irmão, confia em mim. Confia em mim. Foi desse jeito, cara. O clube certo foi assim. Renato. Você foi lá. Pô, Renato, não queria ir de jeito nenhum. De jeito nenhum. Pergunta a ele o que a FenaProve representa pro negócio dele. Sim, cara, a gente conversou quando ele estava aqui, a gente falou muito sobre isso, o marketing que ele usou na FenaProve ajudou a desenvolver muito. Sim, isso. Então assim, foi dessa forma, cara, foi na raça mesmo. Olha pra você ver, mais uma vez eu enfrentando um abismo entre o meu cliente e o que eu criei. Sim. O abismo não existia, cara. Você fez a disruptura, né? Não existia. Então, como é que o cara vai acreditar em algo que nunca aconteceu? Perfeito. É muito difícil. E qual que foi o seu maior aprendizado nessa feira? O que você falou assim? Você levou e falou assim, cara, isso aqui foi um aprendizado. Porque teve pontos negativos também, né? Claro, com certeza. Pode falar, eu tive um aprendizado muito grande na última edição. Todas eu aprendi um pouco de tudo. Quando eu falo aprendizado, respondendo a sua pergunta de um modo geral, pô, cara, eu estudei evento. Eu não fui fazer um evento, fui fazer um evento na tora mesmo, sem saber nada, mas após isso eu estudei muito. Eu frequentei muitos eventos, eu viajei em muitos eventos para entender como funciona a organização. E eu tive um aprendizado muito grande na última FenaProve, porque eu tive um problema na montagem de stand, coisas que vocês que estão lá visitando não perceberam, mas os expositores sentiram. Eu senti, eu teve hora que eu saí dos palminhos e fui chorar, mano, igual menino. É mesmo? É mesmo. Saí, sentei lá fora e fui chorar, velho. Falei assim, o que tá acontecendo, velho? Porque era um problema que não estava nas minhas mãos, não diz respeito, assim, à minha execução de fato,
Mas, obviamente, como FENAPROV, é a minha marca que está... Sim, é a sua criação, né? É a minha marca que está sendo responsável pela entrega daquilo. Mas eu soube conduzir. Então, o aprendizado que eu tive foi ser paciente. Tipo assim, me desesperei, fui lá, fiquei louco emocionalmente e tal. Falei, calma. Bom, como eu sempre faço, vamos resolver as coisas, velho. Sim. Primeira coisa é assumir o erro. Respirar, entender, assumir né? o erro. Tivemos um erro. E empenhar para ajustar o erro. Mas estamos aqui empenhados em ajustar o erro. Então, o aprendizado que eu tive foi me manter calmo, ir lá, assumir o que estava acontecendo, a crise estava acontecendo, e fazer a gestão da crise. Esse é o ponto mais difícil, né, cara? Ainda Você gerir a crise no momento dela. E ainda colher o meu fornecedor que ocasionou esse problema. Sim. Porque que também é uma amiga que faz negócio comigo e Alexandre, e tá tudo bem, não vamos discutir problema, vamos focar na solução. O que a gente pode fazer? E, cara, eu e ela juntos ali, nós conseguimos conduzir e eu fiquei muito preocupado em isso manchar ou queimar a feira de um modo geral. E eu sou um cara muito ativo durante a FENAPROV, que eu fico passando de stand em stand, sempre perguntando para o expositor como é que tá, cara, tá legal, para o palestrante, como é que foi a experiência, para o espectador da palestra, como é que foi. Eu fico fazendo uma NPS ao vivo ali, sabe? E aí, no segundo dia de feira, eu passei muitos expositores que perderam a paciência comigo, ficaram ríspidos, eu entendo perfeitamente. No segundo dia, não tinha mais esse papo, não. Tipo, cara, nós vendemos muito, assinamos muito contrato. Então, velho, tá tudo certo, eu quero já fechar para o ano que vem. Então, eu aprendi muito com isso, cara. Entender que a gente pode estar com o negócio ali dando certo por muito tempo, mas uma hora vai vir uma paulada e você tem que estar preparado para fazer a gestão dessa crise que está por vir. E sabe? essa é a parte mais complexa, né? De você gerir o problema na hora que ele chega. Na hora que ele chega, e ao vivo, né, cara? Sim. Assim, quando é um problema que é do sistema, eu lá no bastidor tô organizando, Tá sem tudo ninguém tranquilo, ver, né? é uma coisa. Agora, quando é um evento que tá todo mundo te olhando e você circulando, todo mundo assim, e aí? E aí? Foi por isso que eu me abalei emocionalmente, da forma que eu te falei. Show. Mas consegui, velho, segurar a onda lá e fazer o que tem que ser feito, resolver o problema. E foi feito. Esse é o que tem que ser feito. E a gente tá vendo que depois de 2020 começou a vir vários eventos sobre proteção veicular. Como é que você encara isso? É um desafio? É concorrência que tá vindo? Como que você encara esse desafio novo? O primeiro que veio foi 2022. Isso. Então, depois da pandemia começou e agora começou a virar um... Eu julgo assim, eu fico feliz porque eu demorei 4 anos para ter uma concorrência de algo que foi muito lá atrás. Então, assim, eu fico, pô, cara, foi disruptor mesmo, sacou? Foi uma disruptura, um quebra de paradigma, foi na prova. Legal, primeiro ponto. Isso é dando uma massagem no ego mesmo. Sim. Que é excelente. Você colocou e pronto. Foi você que surgiu. Isso. E em segundo momento, cara, eu acho que é muito legal surgir outros eventos, mas eu sou um cara muito preocupado com a proposta de tudo isso, com o propósito de tudo isso, sabe? Porque oportunidades de fazer muitas coisas dentro do nosso mercado, elas existem. Você deve ter visualizado, não é você, 300 milhões de oportunidades na proteção veicular. Você fez as 300 milhões? Não dá, não Por tem quê? como. A questão de foco, Sim. a questão de saber se realmente você está preparado para aquilo e o que você quer agregar quando você está levando aquilo que você está ofertando. Perfeito. Então, no modo geral, eu acho que tem que ter, eu acho legal, mas temos que nos atentar com o propósito e com a qualidade que nos é oferecida daquilo que está sendo proposto. Em que sentido, falando de evento? Quando você fala de evento, você tem um compromisso com o expositor, de garantir para ele um ambiente agradável e um público produtivo para gerar negócio com ele. Sim. Beleza? Você tem que levar um bom especialista para levar um conteúdo relevante. Eu não posso levar ninguém que falar uma abobrinha lá, um cara despreparado, né? E atrair o público que vai fazer sentido com aquele especialista. Então, tem esse compromisso. E aí, cara, falando assim, o que eu percebo que é o diferencial da FENAPROV? Não vou falar isso agora, não, vou falar isso depois. Tá. Porque não estou falando da FENAPROV, estou falando dos demais eventos. O que eu acho, né? Eu acho que tem que ter, acho que é legal, mas quem está consumindo tem que ter atenção com quem está organizando, se aquilo tem propósito, se aquilo vai de fato agregar para o mercado como um todo e também para a empresa dele, que vai ser expositora, ou para o especialista, que vai ser o palestrante,
ou para o visitante que vai circular ali, que vai sair da casa dele, pegar um avião, descer lá em outra cidade para curtir aquele evento. Ele tem que garantir uma experiência fantástica, impactante, no mínimo. É isso que eu acho que tem que ter nas outras feiras. Mas isso te assusta? Você acredita que isso pode te afetar em alguma forma? Não, eu acho muito legal pelo seguinte, cara. Antigamente só tinha a FENAPROVE. E aí, o maior evento de proteção veicular do país, mas só tem a FENAPROVE. Sim. Agora dá espaço para entender e criar como parâmetro de comparação com os demais eventos que estão surgindo, qual que realmente faz mais sentido. Porque o evento, cara, ele vai ter espaço para todos. A FENAPROVE pode continuar existindo, pode continuar existindo um lá no Nordeste, um lá no Sul, porque vai ter espaço. O que vai diferenciar é o que cada um agrega para o mercado como um todo. É igual podcast. Então, não vai ter assusta. 1 milhão de podcasts também. Isso, igual podcast. Mas aqui eu consumo proteção, lá eu consumo sobre outro tipo de business e por aí vai. Então, assim, não me assusta, me deixa feliz por ter um parâmetro de comparação hoje. Até para talvez, se eu ver algo legal, pegar de referência. Sim. Porque eu não tive essa oportunidade ainda. Eu não tive essa oportunidade, eu gostaria muito de ter. Em todos os negócios que eu levei proteção veicular, eu não tive oportunidade de olhar para o lado, ver alguém fazendo e buscar como referência aquilo. E eu queria viver isso um dia. Eu acho que eu vivo mais do outro lado. Isso é bom porque gera uma disruptura também da sua parte, né? Você fala assim, nossa, cara, vou agregar, vou desenvolver alguma coisa também, né? Que eu não fiz, Sim. Sacou? Isso eu tô esperando para ver, que acho que vai ser muito legal para mim. Show. E você pretende levar a FENAPROVE para outros estados? Isso é uma pergunta que eu tinha que fazer. Cara, a FENAPROVE, ela consegue tirar o país inteiro, todos os estados. Para um lugar. Mas quando eu falo todos os estados, eu não tenho dois visitantes do estado X, 5 do Y, não. Não é esse número, não. É um número bem expressivo de todos os estados que frequentam a FENAPROVE. Uhum. Então, eu acho isso muito legal de conseguir possibilitar esse encontro nacional ali e tirar todo mundo de casa para um lugar. Quando a gente fala de regionalizar, é meio que, cara, parece estar indo na contramão desse objetivo de tirar todo mundo de casa para um lugar só. Mas, ao mesmo tempo, tem muito sentido de entender que nem todas as pessoas que estão naquela região conseguiram ir para a FENAPROVE. Sim. Então, nesse aspecto, eu acho que tem muito sentido regionalizar. E sim, eu irei regionalizar. Em algumas regiões, a FENAPROVE vai existir isolado da data principal ali do encontro anual. Bacana. Então, agora eu vou te fazer a pergunta. Qual que é o diferencial da FENAPROVE hoje para qualquer outro evento de proteção veicular? Então, eu posso falar com propriedade. Eu não fui nos outros eventos, porque eu estava com a agenda, algum compromisso que não deu para eu ir. Sim. Mas as minhas empresas foram expositoras. Então, eu tenho propriedade para falar. Foram 2 eventos. Foi uma experiência legal, tá? Você viu que teve uma organização, teve uma preocupação com a organização. Não tenho crítica com relação a isso. Sim. Mas que fica como uma crítica construtiva, porque não sou dono de razão e nem o melhor de fazer nada. Mas de tentar atrair, de fato, o público produtivo. É o que eu falo. Esse é o seu maior diferencial. O diferencial da FENAPROVE é que ela faz o expositor vender, assinar contratos. Isso é um diferencial não só para os demais eventos de proteção veicular, mas até de outras áreas, que eu também sou expositor da ExpoSec, que é uma feira imensa, linda lá em São Paulo, mas lá a gente não consegue ter muito resultado em fechamento de contrato, sabe? Até porque é uma feira muito big também. Sim. Sabe? Então, a promessa da feira é uma prospecção, é um encontro, é um relacionamento para futuro, talvez virar um negócio, mas a FENAPROVE consegue virar negócio na hora. Então, você pegar a cara que lá assinou 120 contratos em 2 dias de FENAPROVE... É um número expressivo, 120 associações compraram. Então, assim, estou falando de uma empresa específica. Até das minhas mesmo. Teve FENAPROVE de 2019, nós vendemos lá uns 90 aplicativos. Show. 90 associações. Então, esse é o diferencial da FENAPROVE. Ela assina contrato. Ela Bacana. traz o público produtivo. É a única que consegue atrair o visitante, que é a associação de proteção veicular hoje. Hoje, tá? No futuro, todo mundo pode também ter esse acesso e eu torço muito para isso também. Show. E quero te fazer também agora uma pergunta que eu vou te colocar na sinuca de bico. Qual que é a novidade? Vocês pretendem trazer uma novidade para a FENAPROVE? Eu queria que você falasse aqui uma novidade que tem aí no próximo então, vai FENAPROVE. Vai ser em primeira mão, que eu ia gravar o conteúdo, meu marketing está sentado ali, posso soltar? Pode, cara, é lógico. Nós fizemos o Expo Minas ano passado,
né? E o Expo Minas tem várias áreas lá dentro do Expo Minas. A área que a gente realizou o evento, ela é chamada de Arena Redondo, né? Porque ela é uma arena redonda mesmo, então tem o nome de Redondo. Nós estamos mudando de área. Nós estamos hoje indo para a maior área do Expo Minas. Então, para aquelas áreas que acontecia, aquelas bigs feiras que eu olhava e falava assim, cara... Gigante. Eu nem pensava em estar um dia ocupando uma área dessa, com a FENAPROV. Primeiro que não era meu objetivo crescer para falar que eu era uma grande feira. Sim. Pelo contrário, eu queria manter um tamanho de forma sustentável, onde eu criei uma regra muito legal por ela ser um tamanho mais fechado. A regra é o seguinte, quem está dentro não quer sair, quem está fora quer entrar. Sim. Então, eu valorizo muito o chão da feira com essa estratégia. Sim. Mas, inevitavelmente, eu tive que fazer a mudança para um espaço maior quando você percebe que ficaram 30 empresas para fora de uma edição. E muitas vezes você escuta, mas vocês não deixam a gente expor na feira. Cara, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com deixa ou não deixa. Feira, não existe um monopólio, porque senão não é feira. E se você não conseguiu expor, foi porque já estava com o chão vendido. Mas para esse ano, a gente está num espaço muito maior, duas vezes e meia maior, falando dessa forma. Então, a primeira novidade é essa mudança de local, que vai trazer mais conforto para o visitante, vai trazer áreas instagramáveis. Enfim, cara, vai ser big. Vai ser big. Show de bola. Alexandre, feliz demais de estar conversando com você. Se deixar, a gente vai conversando aqui até amanhã. Mas a gente tem aqui o espaço de tempo, a gente sempre está falando, porque eu quero que você venha aqui novamente para a gente falar sobre outras novidades, inclusive na feira. Eu quero, após feira, a gente falar sobre o que aconteceu, sobre as novidades e o que foi ali de importante. Vou fazer um bate-bola com você e depois a gente vai encaminhar para você falar e fazer o seu merchan, como sempre. Bora. O bate-bola, você já sabe, eu vou falar uma palavra. E dentro dessa palavra você vai responder em uma palavra, às vezes você pode responder até mais, do que significa isso pra você. Fechou? Tá. Vamos lá? Inova. Família. FENAPROV. Filho. Tecnologia. Meio. Inovação. Necessário. Associativismo. Mutualismo. Colaborativismo. Power CRM. O melhor CRM de vendas do país. Concorrência. Saudável. 2023. Não tô vendo. Tá passando rápido, né, cara? É muito louco, né? Cara, nós estamos indo pra julho, velho. Tá muito 2023 rápido. 2023 tá curto. Solução. Digitais. Alexandre. Me orgulho muito desse cara. Tenho muito orgulho desse cara, como pai que ele é, como família, filho, irmão, marido, empresário. Eu tenho orgulho dele. Show de bola. Agora eu quero que você olhe para a tela ali e fale, faça o seu merchan, fale o que você quiser falar. Mostra um pouquinho do seu trabalho. Do meu trabalho? Isso, galerinha? de você ou do que você quiser. Você pode falar o que você quiser. É o canal aberto, essa é a oportunidade de você falar o que você quiser. Eu vou agradecer aqui o convite, né, para participar do podcast do Gusmão, do E-Proteção, e parabenizar pela iniciativa. Mas vou fazer um convite, aproveitar esse espaço para convidar todos vocês que fazem parte do universo da proteção veicular a vir para a FENAPROV de 2023. Eu costumo falar que, se você faz parte desse universo chamado proteção veicular e não frequenta a FENAPROV, você está fora do mercado. Então, se atente aí para a data, acompanhe nosso Instagram, @FENAPROV, e eu te espero na FENAPROV 2023. Show de bola, meu irmão. Irmão, agradeço demais a sua presença. Quero você aqui de novo pra gente falar sobre muita coisa sobre tecnologia e aí a gente vai esmiuçar um pouquinho mais sobre tecnologia. E a gente vai ficando por aqui. Mais um episódio do E-Proteção. Não deixa de curtir, não deixa de compartilhar e não deixa de escrever aqui embaixo quem que vocês querem que eu traga aqui pra estar falando sobre associativismo. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado a todos. Valeu, Tamo galera. junto. Um abraço. Um abraço.